Bom dia, então, a todos e a todas, para a nossa aula da Escola Dominical, de domingo, aqui do dia 16 de outubro. Estamos estudando, iniciando, né, a segunda lição que nós estamos estudando da revista nova, né, da revista Palavra que Ilumina a Vida, e hoje nós teremos, então, a oportunidade de estudar um pouco sobre a experiência de Rita, né. Então, não é uma personagem muito conhecida aí na, na Bíblia, né, está lá, está na Bíblia, a gente vai conferir isso, né, e teremos essa aula hoje, então, que será ministrada pela pastora Márcia, né. Vamos estar orando, então, para a gente estar iniciando a nossa aula. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, pela oportunidade, ó Pai, de podermos aprender um pouco mais aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua Palavra, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estar abençoando as nossas vidas, abençoando a vida da pastora Márcia, que vai estar ministrando essa aula, que o Senhor possa estar usando sua vida através do Teu Santo Espírito e falando aos nossos corações, ó Pai. Abençoa cada um de nós que está aqui presente, ó Pai, aqueles que vão estar ouvindo a gravação. O Senhor possa estar fazendo com que essa palavra possa estar sendo útil, ó Pai, para a edificação da vida da Tua igreja, ó Pai. Nós te pedimos isso, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora, Amém. Deus abençoe. Amém. Graça e paz a todos, bom dia a todos que estão presentes e a todas, né, que estão presentes aqui, e também aqueles que irão também assistir essa aula, né, participar, né, que é bom participar dessa aula posteriormente. Hoje nós temos, né, como diz o Valdo, nós temos uma lição, uma revista nova, e dentro dessa revista nova, a lição que eu escolhi, né, que falou muito no meu coração, porque a gente vai ali, pega os temas, né, e aquele tema mais pertinente, aquele tema que a gente é desafiada, né, a estudar, nós trazemos para vocês, né. Um tema que me chamou bastante atenção é um tema da lição 3, que fala sobre rispa, né, é difícil a gente pregar sobre rispa, né, e quando eu vi esse tema, eu falei, puxa, é uma história, né, que seria interessante a gente estar estudando juntos, né, juntos e juntas aqui, que fala sobre o coração que arde por justiça, né. Então, hoje, nessa nossa aula, nós vamos aprender um pouquinho com essa mulher, né, e com suas atitudes, com tudo aquilo também que ela passou. Eu quero iniciar já lendo o texto bíblico proposto pela nossa revista, que é 2 Samuel 3, 7 a 8, e depois o versículo 21, de 1 a 14. Então, iniciando a nossa aula com essa leitura, diz assim, é a história, né, não sei se alguém já ouviu falar dessa história, né, mas eu vou estar discorrendo com calma para vocês. Mas o texto bíblico diz assim, está dentro lá de 2 Samuel 3, quando Abner faz uma aliança com Davi. Então, o versículo 7 diz assim, Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Isbosete perguntou a Abner, por que você teve relações com a concubina de teu pai? Abner ficou indignado com as palavras de Isbosete e disse, sou eu um cão a serviço de Judá? Ainda hoje sou fiel à casa de Saul, seu pai, e aos irmãos e amigos dele, e não entreguei você nas mãos de Davi. No entanto, hoje você quer me culpar por causa desta mulher. E lá no versículo, né, ainda em 2 Samuel 21, de 1 a 14, conta a história, né, ali estava falando quem é, né, essa figura de Rispa, né, que ela foi tomada como esposa ali, como esposa, chama concubina, né, e aqui diz, um outro texto diz, vai falar um pouquinho daquilo que nós vamos conversar, dialogar aqui, que é no capítulo 21, do 1 ao 14. Diz assim, ó, os bionitas são vingados. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os bionitas. Então o rei chamou os bionitas e falou com eles. Os bionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos bionitas, o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam, a nossa questão com Saul
e com a sua casa não tem nada a ver com prata e nem ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Ele respondeu ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos persistir que pudesse subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos seja dado 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatã, filho de Saul. Porém, o rei pegou os 2 filhos que Rispa, filho de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Basilai, Meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte, diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias de colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu a água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Batisseã, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali, transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Senhor Deus Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Pai, é uma leitura, Senhor Jesus, tão provocadora, Senhor Jesus, para as nossas vidas, que nos leva a refletir, Senhor Jesus, sobre as perdas, sobre como nós podemos, Pai, nos posicionar, Senhor, diante das adversidades, Pai. Por isso pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações e que fale a cada coração, Senhor, conforme a necessidade, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto, eu procurei, né, algumas edições também para ler um pouquinho sobre ele, apesar da gente passar pela Bíblia, né, sempre lendo, mas a gente nunca para detalhadamente para estudar. E dessa vez eu parei e falei, deixa eu aprofundar um pouquinho sobre essa história de Rispa, né? O que nós podemos ver, e a gente sempre fala das histórias dos bionitas, né, de ter se vestido de pano de saco para poder saquear a terra, a gente sempre está falando e pregando sobre essa história. Mas aqui eu queria falar um pouquinho sobre o contexto antes de chegar à Rispa, né? Então, nós podemos ver que após 3 anos de fome sobre essa nação de Israel, o rei Davi ele resolve consultar o Senhor em busca de um motivo. Por que a sua nação estava sendo afligida por algo tão agressivo? Então, 3 anos de fome, alguma coisa estava acontecendo. E ele chega diante de Deus para perguntar. Então, esgotada aí todas as tentativas, né, de superar, né, essa guerra tão patente, o homem, segundo o coração de Deus, né, por experiência, percebeu que se tratava de algo que estava além de um contexto circunstancial, né, mas que parecia ter uma raiz, né, essencialmente espiritual, que precisava ser arrancada. Então, o que a gente está vendo nesse texto, né, e que eu pude, assim, num aprofundamento, perceber? Há ações e atitudes, né? Aí nas histórias do povo de Deus, nós podemos perceber isso, não somente aqui, mas em outros textos, em outras histórias também, que há situações que, como a gente diz lá no Evangelho, né? Nós estamos colhendo aquilo que plantou. E no Antigo Testamento, né? Quando nós vemos os textos, eles falam muito sobre aquilo que é hereditário. Então, há um mal hereditário, há uma atitude
que não foi consultado a Deus, foi uma atitude feita em desobediência, foi uma atitude feita do homem, talvez da própria vaidade do homem, ali Saul já estava naquele estado dele, né, onde ele não ouvia mais Deus, né? Então, o que que acontece? Ele tem uma atitude que traz o mal por geração. Então, o mal não ficou somente na situação naquele tempo, né? Onde ele vem e mata os bionitas, mas é um mal que ficou a sequela, porque Deus não se agradou, né? Diante daquela situação. Então, numa análise que nós podemos fazer, a forma de Davi encarar essa calamidade, né, que se mostrava aí ativa sobre a sua nação, reflete muito bem a forma como o Senhor nos ensina também a lidar com as situações que fogem do nosso controle. Nós podemos retratando aí, né, o que a gente tem passado, são coisas que muitas vezes nós precisamos de posicionamentos mais decisivos, mas que não estão no nosso controle, né? Então, são dificuldades de crises que apontam para dois aspectos, assim, fundamentais para a nossa vida. Primeiro, nós podemos aprender a nos aprimorar dentro de um processo de amadurecimento, que é no caso aqui dessa história, né, que nós podemos ver que há um processo, há um ensinamento para que nós possamos nos amadurecer diante da circunstância, ou para nos encarar, para nós encararmos realidades que não foram produzidas por nós, mas que nos traz prejuízo como herança, né? Então, assim, ciente de que aquela realidade estava inserida em um contexto que estava além do seu tempo e posição, o que que o rei Davi resolve fazer? Ele consulta Deus. A resposta de Deus foi imediata, né? O Senhor responde para ele aqui: é porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Então Deus é direto, a resposta dele é direta, né? E diante dessa resposta tão direta, né? E que Deus muitas vezes também nos dá algumas respostas diretas, né? E aqui ele toma uma atitude, não restou a ele outra opção, né, para ele, a não ser ir em direção aos gibeonitas, né, e perguntar, na busca de uma forma de solucionar aquela delicada questão que havia gerado ali prejuízo para a sua terra. 3 anos ali de fome sobre a nação de Israel, né? A resposta dos gibeonitas, né, e Davi chega para ele, e achei interessante nesse texto essa questão do diálogo presente, né? Quer dizer, Davi, diante da resposta de Deus, né, um homem segundo o coração de Deus, o que que ele faz? Qual é a minha atitude? Né? E a gente tira várias lições daqui, né? Davi vai lá na terra ali, procura os gibeonitas, né? Chama eles para perguntar o que nós podemos fazer, né? Então, assim, isso também nos ensina, né? Nossas atitudes, né? Diante das situações adversas, algumas coisas que vêm sobre a nossa vida, de nós também aprendermos como Davi, dar esse passo na frente. Olha, isso aconteceu, né? O que aconteceu? O que que eu fiz? O que está causando? Como que eu posso fazer para restaurar, né? Tirar todo esse mal que está aí sobre a nossa terra ou dos relacionamentos, né? Então, a resposta dos bionitas também foi direta, né? Após reconhecerem a sua posição diante de Israel e que Saul havia lhes causado, né? Eles decidiram, porque eles falam bem claro, ó, esse assunto não foi vocês que causaram, não foi Davi que causou, mas foi algo que foi causado por Saul e que persistia ali sobre a vida deles, né? E decidiram que Davi deveria lhes entregar 7 homens da casa do seu antecessor, né? Haja visto ter sido ele o único culpado por toda aquela situação. Então, havia uma pessoa, né? Não era o povo estava pagando por tudo, mas havia uma pessoa que havia dado, né? Que havia dado a ordem, né? Para matar, né? Aquele ali, ele era a pessoa que seria punida, né? Mas estava morto. Então, o que eles fizeram? A intenção era sacrificar ali aqueles homens da casa do Saul diante do Senhor, porque era uma prática do tempo do Antigo Testamento, né? Eles sacrificaram ali diante do Senhor em Gibeá, para que o ciclo daquela fome fosse quebrado, né? Então, nós percebemos que a Bíblia, ela fala muito dessas questões de bênçãos e maldições, né? Muitas vezes, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre essas questões de bênçãos e maldições, às vezes tem pessoas que não gostam muito desse tema, né? Porque fala, não, a partir do momento que eu aceitei Jesus, toda a maldição foi quebrada, né? Então, o aceitar Jesus na minha vida me garante de que eu chamei Ele para ser Senhor da minha vida. Mas existe um processo na nossa vida, né?
processo de santificação, processo de renúncias, existe um processo. O caminhar com Jesus, e isso a gente aprende muito no discipulado, né? Não é aceitar, quebrei, agora sou do Senhor Jesus, então, oba, tá tudo bem na minha vida. Não. Existe agora, a partir do momento que você toma essa decisão, você também tem que olhar para trás, né? Eu falo que muitas vezes, e eu já passei por isso, eu já tive experiência de passar por uma cura, né? Uma cura interior, processos de curas, de você olhar para trás e ter que rever algumas coisas que aconteceram, e você tem que falar diante de Deus, ó, poxa, isso aqui, mesmo que Jesus dê, que, né, que eu sou uma nova vida em Cristo, mas existe coisas lá do nosso passado que muitas vezes vêm, e fica ali na nossa família, né? Fica ali como um mal sobre a nossa família. E eu acho que essa atitude, né, o que nós podemos aprender aqui nessa lição, pelo menos eu tirei para a minha vida, é isso, é essa atitude da gente olhar para trás e reconhecer as coisas que muitas vezes vêm como mal sobre a nossa vida e romper. Não, olha, a partir de agora, né, eu quero romper esse mal, né, sobre a vida. E foi isso que Davi fez, ele queria romper com aquele mal, né, a terra tinha se tornado ali, nem fala, né, amaldiçoada, mas a terra já não produzia mais o seu fruto, né, porque Deus estava querendo alguma atitude, né, o Deus que abençoa, o Deus que prospera, o Deus que dá, porque nós cremos que é Deus que dá, né, então, é que dá, então a gente está vendo aqui que Deus estava esperando, né, e muitas vezes é o silêncio de Deus. Ah, foi Deus que pôs a fome? Não, muitas vezes Deus fica em silêncio, esperando que alguém tome uma atitude, né, e muitas vezes, né, alguém são os superiores, ou somos nós mesmos, né, que tomemos, que somos os responsáveis pela nossa casa, né. Então, nós podemos ver que aqui era o início de uma colheita de cevada, a terra ainda padecia de fome, né, havia uma quebra de princípios, porque houve uma quebra de princípios, né, com a ação dos gibeonitas, então, estava aumentando o desespero, o sofrimento, a vergonha de um povo que parecia desconhecer a causa de seu sofrimento. Então, para o rei, porém, a ideia de fazer aquele sacrifício era a oportunidade de superar aquele tempo de maldição, vamos assim dizer, né, que já ultrapassava 3 anos, né, e não valeria a pena continuar, né, então ele quer romper com isso. Então, aí vem a história, né, que voltando aqui para a nossa lição, esse aqui foi um resumo que eu fiz, né, de um estudo, mas voltando à nossa lição, nós voltamos aqui à história de Rispa, né, que entra ela porque um dos filhos, desses 7 filhos que foram ali sacrificados, né, então nós vemos que tiveram os filhos dela, 2 de seus filhos estavam ali, né, das 2 concubinas dele, né, então um dos filhos era de Rispa. E Rispa, ela tem uma atitude diante dessa situação. Então, aqui diz, né, que a condição da concubina, né, a Rispa sendo uma concubina, conferia a ela, aquela mulher, o menor valor, né, na estrutura familiar, né, tanto que você pode ver, né, que ela não era tida como as esposas, né, uma concubina era alguém em condição de escravidão, era adquirida por motivo de vitórias de guerra, né, que se tornava uma esposa secundária. Então, havia guerras que Saul ganhava e ele tomava a esposa daquele que ele havia vencido, né? Então, no Antigo Testamento, registra algumas leis para defender os direitos dessas mulheres, né? Está lá em Deuteronômio 10, ou 21, de 10 a 14. Elas eram muito desvalorizadas socialmente. Ao saber desse contexto, né, a relacionar a atuação de Rispa na defesa da dignidade de seus filhos, percebe-se que ela vai além do seu tempo, né? Uma mulher corajosa, né, que vai além do seu tempo, porque ela foi lá reivindicar o direito de enterrar o seu filho, né? Então, aqui nós podemos ver que Rispa, no texto bíblico, né, ela aparece aqui em 2 Samuel 3:7, tem outros textos que ela vai aparecendo, e ela só volta a aparecer depois no capítulo 21, né, quando aqui ela está sofrendo a perda de seus filhos, né, que foram entregues por Davi para aplacar a ira, né, dos gibeonitas que tinham sido ali perseguidos pela família de Saul. Então, Davi, ele busca essa reparação, depois de ser alertado pelo Senhor, e Rispa e Meregue, que são as mulheres que perderam seus filhos naquela vingança, né, elas estão ali chorando. E aí eu fiquei pensando assim, as mães, né, me trouxe muita lembrança, quantas mães nós temos no nosso Brasil que choram até hoje a morte dos seus filhos, né? E muitas não puderam nem enterrar os seus filhos, né? Então eu vejo assim que é um luto interrompido, porque eu acho que existe um processo,
né? A pessoa morre, né? E ali a gente vela aquele corpo, e depois de velado é enterrado. Hoje em dia, né, tem os crematórios, são cremados, mas há um processo, né, que encerra ali aquele tempo, né, quando você vê o corpo já se desfazer, o corpo ser enterrado, para você começar o processo do seu luto, processar a sua dor, processar ali o teu, né, as suas lembranças. E para essas mulheres, né, eu penso que elas viveram como muitas vivem hoje no nosso Brasil também, são mulheres que vivem uma dor de não enterrar, né, o seu ente querido, né? Então, nós percebemos que Davi, num momento, né, de reparação, talvez, ele não pensou isso, ele queria salvar, ele salvou o filho de Jonatas, mas ele não pensou, porque para eles não havia esse valor, né, esse princípio de valores, né, em relação à vida, né, do outro, né? Então, nós podemos perceber aqui que esse texto, ele nos traz e destaca aqui para a gente, aqui na palavra que ilumina a vida, né, que ninguém está isento de tomar, né, de se tornar vítimas de atitudes equivocadas de outras pessoas. E aqui nós podemos ver isso, né? Muitas ações imprudentes geram consequências que chegam a afetar quem não tem nada a ver com a história. Vítimas de balas perdidas são exemplo disso, né? Nem sempre as pessoas culpadas são achadas ou são presas, mas as famílias que sofreu a perda têm que lidar com aquela perda. Quando a morte e a injustiça bateram a porta ali de rispa, né? Ela não se acovardou. Antes, ela foi perseverante e lutou por justiça. Ela pegou um pano de saco e estendeu sobre si numa rocha, como diz 1 Samuel 21:10, né? O pano de saco é representação da tristeza. Porque você lembra que tem alguns textos antigos que quando os homens estavam, né, em seu jejum, quando eles iam lamentar, chorar por alguma coisa, eles se vestiam de pano de saco, ou rasgavam suas vestes, né? Se vestia de pano de saco, de cinza, porque era o momento do lamento, né? E aqui ela faz isso. Ela representa a sua tristeza, né? Era o sinal da sua lamentação pelos mortos, e pode ser ainda a lamentação ainda até hoje, né? Por tantos desastres que nós temos visto aí, né? Nacional, pessoal, né? A penitência pelos pecados também, né? Quando as pessoas também vestiam pano de saco quando eles estavam fazendo penitência pelos pecados. Então, nós podemos aqui ver, e é interessante pensar, que Rispa escolheu uma rocha para se firmar. Num tempo tão difícil como aquele, ela precisou se colocar em um lugar seguro e em um lugar firme. Né? A atitude de Rispa de se colocar em um lugar seguro durante o tempo que viveu sua aflição nos inspira a fazer o mesmo quando as tristezas nos sobrevêm e abatem a nossa vida. Né? O próprio Jesus, ele nos falou do valor de construirmos a nossa fé, né, em fundamentos sólidos. Né? Mateus 7:24-27, ele fala sobre isso, né? O exemplo da rocha, edificar a casa sobre a rocha. Né? Então, neste momento, precisa estar, né, nós precisamos estar firmados na rocha, né? Assim como ela ali, talvez há uma analogia, né? Essa rocha estar ali, nós podemos pensar que ali ela estava procurando um lugar seguro para se posicionar no seu momento de dor, né? Pois em meio às tempestades da vida, nós vamos conseguir resistir, né? E nós vamos resistir se nós estivermos aí sobre essa rocha. Então, o salmista, em seus cânticos, falam da rocha como lugar de segurança, comparando o Senhor à rocha da nossa salvação, né? Salmo 18, ele fala, né? O Senhor é a rocha da nossa salvação. Então, rocha significa lugar seguro. É nós nos posicionarmos como rispa em um lugar seguro para fazer os nossos lamentos, para chorar as nossas dores, para processarmos as nossas perdas, né? É o momento, a gente precisa se colocar, não dá para ficar, né, em lugar ou em terreno, né, instável, né? Então, rispa também, nós vemos aqui nesse texto, aí em 1 Samuel 21:10, né, que ela espantou as aves de rapinas, a ave de rapina e as aves do campo, de rapina durante o dia, as aves do campo da noite, né? A sua dor estava explícita na sua tristeza, no pano de sacos, nos corpos expostos, né? Enquanto ela esperava essa resposta, uma mudança, né? Uma mudança daquela situação, né? Mais dificuldade sobrevinha, né? Então ela teve que passar ali o dia e noite espantando aquelas aves, né, para que não pudesse, né, se fazer, né, daqueles corpos ali.
Então, as que estão aparentes no texto dizem respeito aos animais que queriam se alimentar dos restos mortais. Ela, porém, não deixou. Se levantava para enxotá-los quando era preciso. Abraão também viveu uma experiência parecida. Quando, ao oferecer sacrifício a Deus, teve que enxotar as aves de rapina, né? Está lá em Gênesis 15, 11. Na nossa relação com Deus e em meio às adversidades da vida, é preciso se manter firme, né, espantando aquilo que quer nos roubar a atenção, quer nos roubar a fé, os nossos propósitos, né? Então, uma forma de fazer isso é fortalecer em oração, fortalecer em jejum, leitura bíblica, que é o que nos fortalece, né? Eu falo que todas as tentações, né, que vieram, as 3 tentações que vieram sobre Jesus, né, quando ele foi tentado ali naquele monte, ele venceu, porque ele estava firmado na palavra, né? Ele sempre fala, mas a palavra, né? Então, ele estava firmado na palavra. Então, quão importante é sabermos a palavra, termos ela no nosso coração, termos na nossa mente, para que nós possamos vencer, né, as adversidades, né, e até esse processo aqui, né, de dor e luto, né? Então, uma forma de fazer isso é fortalecer, né, no jejum, oração e leitura bíblica. Mas não sós, nunca sozinhos, né? Irmãos e irmãs nos ajudam nesta caminhada, né? Rispa não venceu sozinha. Ela não saía daquele lugar e durante o tempo em que lá esteve, houve pessoas que a alimentaram, a animaram, ajudaram de forma material e espiritual. Esse é o grande desafio que o texto também nos apresenta, né? Nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos sozinhas, né? Mesmo no momento de dores, de perdas, de circunstâncias ruins da nossa vida, nós não precisamos estar sozinhos. Nós precisamos buscar pessoas à nossa volta, né? Não precisa ser grande o número, né? Às vezes a igreja percebe, às vezes são poucas pessoas que estão à nossa volta que vai ali percebendo, ou você se achegar a alguém, né? E colocar ali a tua situação. Eu creio que quando ela foi para aquele monte ali, onde estavam aqueles corpos, ela falou com alguém. Ela falou, vou estar lá, não vou sair de lá. E essas pessoas, então, foram comovidas pela atitude dela e falaram, não, vai que nós vamos te alimentar, né? Quer dizer, estavam juntas ali, não deixaram ela sozinha. Então, quando estamos em tempo de adversidade, precisamos contar e aceitar a ajuda de outras pessoas, né? Além disso, Deus conta conosco para sermos uma comunidade de apoio a quem necessita. Quer levando alimento, quer levando roupas, quer enxotando as aves rapinas, né? Muitas vezes nós somos chamados, somos procurados, né, para que possamos orar, para tirar esse mal, porque a ave rapina é só o mal que queria ali vir consumir aqueles corpos. Não havia mais vida, já estavam mortos, mas mesmo assim, né, muitas vezes precisamos buscar pessoas para perto, para que possa também orar conosco, ajudar-nos a espantar todo esse mal que nos rodeia, né? Então, o protesto de Rispa diante daquela injustiça beneficiou a ela e as outras pessoas que estavam à sua volta. Jaú e Jonatas tiveram um enterro digno, porque esses filhos, né, esses que foram ali enforcados, que também eram descendentes de Saul, também não poderiam ter, né? Então, quando ela lutou pelo filho, ela conseguiu para que todos que ali estavam tivessem também esse enterro digno, né? Ao se colocar de forma perseverante pela causa de promover aqui o enterro digno, né, para seus filhos e os filhos de Merabe, Rispa moveu o coração do rei Davi e promoveu a justiça, né? Então, nós podemos ver que a nossa postura de fé diante das dores e injustiças, quando essa nos sobrevém, né, nos ajuda a mudar a trajetória da vida e da vida, da nossa vida, né, em primeiro lugar, e da vida de outras pessoas que, ao depararem com o nosso testemunho, também são abençoadas, né? Então, nós podemos ver que diante das situações de injustiça, circunstâncias alheias à nossa volta, é preciso lutar para não deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal pelo bem, como está lá em Romanos 12, 21. Né? Então, eu vi assim que nesse texto, quando destaca que ela estava se vestindo aqui de pano de saco, né? Eu até grifei, que eu estava lendo um outro texto que falava sobre essa história, queria até compartilhar com você, né? Que essa mulher de pano de saco, né? Que sobre a rocha, que vigia os cadáveres, ela é a imagem de alguém que não pode ser compreendido, porque algo tão trágico lhe aconteceu, mas que busca submissão a Deus para prevalecer diante da perda, sem revoltas ou rebeliões
até que os corpos sejam enterrados, simbolizando assim o tempo em que a dor da perda é superada. E assim, eu quando li essa frase, né, desse estudo, eu fiquei pensando, né, que muitas vezes, diante das perdas, daquilo que a gente está nos angustiando, o nosso posicionamento, e eu falo porque eu também já tive esse posicionamento, tenho me policiado bastante, principalmente nesse tempo de muitas adversidades, politizados, né, que a gente não consegue nem entrar nas nossas mídias sem ser contaminados, que eu falo que não é nem contagiados, é contaminados por uma poluição, né, de informações, né? E aí, diante dessa situação de dor, de perda, né, sentimento de perdas, sentimento que, né, de não poder ali enterrar, dar um fim naquela morte, né, seria um enterrar, né, ela toma um posicionamento não é de revolta. Talvez você chegasse diante de Davi, você entregou o meu filho, por que não entregou o filho de Jonas? Podia ter né, tomado aí uma rebelião no seu coração, se revoltado, mas ela se manteve num posicionamento, né? Ela se fez saber aquilo que ela fazia, né? Que ela ia fazer. Ela fez saber aquilo, né? E deixou que Deus agisse em seu favor, né? O posicionamento dela, de estar firme naquela rocha, é como se ela falasse: já tomei o meu posicionamento, eu estou firme na rocha, e eu sei que Deus vai de encontro, né? E Deus foi de encontro a Davi, ao coração de Davi, que é um coração, né, que estava ali temente a Deus, né, obediente a Deus. Então Deus vai e move o coração de Davi a essa ação, né? Então eu achei muito interessante isso quando fala, né, que ela, diante da situação de dor, ela supera esse tempo sem se mostrar, né, com revolta, né? Então, a concubina de Saul, como nos mostra, que só existe uma forma de lidar com as nossas perdas, de maneira de impedir que os nossos inimigos se alimentem dela. Porque o que é as aves de rapina? É o mal. E muitas vezes a nossa atitude, né, talvez de rebelião, nós agitamos ou trazemos ou incitamos o inimigo, né, para se alimentar daquilo que é a nossa revolta. Você entendeu? Eu olhei isso, assim, para mim foi assim, uma lição e tanto, né? Talvez esse calar diante da situação, ou tomar um posicionamento e esperar que Deus haja, né? Nós não irmos agir, né? Então, nós não incitamos, porque eu falo trazendo um pouco para as nossas mídias sociais, né? Esse tempo aí que está muito difícil, né? Um fala, outro fala, um briga, outro briga, um defende, outro defende, um acusa, outro acusa. E se a gente entra, né? A gente está expondo ali, ou está incitando para que o mal venha. A gente sente perdas. Eu acho que de todos os lados, né, haverá perdas a serem superadas, porque há uma disputa, né? Em toda disputa há um grupo que ganha e um grupo que perde, né? E se nós estivermos no grupo que vai perder, não sei qual é a opção, nem vale aqui esses assuntos, né? Mas assim, na opção da perda, né, ou no resultado da perda, talvez a nossa atitude precisa ser essa, nos colocar firme na rocha. Não importa, nós estamos firmes na rocha, nós estamos na palavra de Deus, não são homens que vão decidir, né? Então, nós estamos firmes na rocha. Estando firme na rocha, deixa Deus agir nos corações. Deus pode agir em qualquer coração. Por que nós tememos tanto, né? E aqui eu aprendi muito com ela, para que temer? Deus pode agir em qualquer coração, ele encontrando ali, naquele coração, uma ponta, né, que ele possa agir, que ele possa mover em direção, ele faz. Então, o que nós precisamos é não entrar, né, não deixar que esse mal venha proliferar, porque aí a gente está chamando essas aves de rapinas, né, para tornar o mal maior, né? Então, nós vimos aqui, né, esse texto me fala muito sobre isso, né, impedir que nossos inimigos se alimentem dela, se humilhando, muitas vezes, né, nos vestindo de pano de saco, que é essa humilhação de resignação diante de Deus, oração, jejum, né, em Cristo, que é sobre a rocha, né, se humilhar em Cristo, né, que é sobre essa rocha, e lutar contra as emoções e sentimentos que vêm como oportunidade para que esses inimigos não se alimentem daquele mal que nos rodeia, né? Então, nós podemos ver, e aí para encerrar, eu quero encerrar aqui, né, com um outro fato que me chamou muita atenção, que o Senhor vem despertar em nossa nação
isso que nós estamos vivendo hoje, né? Eu sou uma pessoa muito escatológica, né? Nada do que passa, nem a pandemia, nem os tempos que a gente está vivenciando hoje, tudo que está acontecendo, eu vejo muito como cumprimento das profecias do Senhor, né? Eu não paro a Bíblia, eu vou à Bíblia até o final, né? E a gente esteve estudando esses dias sobre Apocalipse na igreja, né? E a gente, se você for aprofundar, a gente tem muitas coisas ali, né? Naquelas cartas, né? Ou se você lê o Apocalipse inteiro, você vai ver que tem muitas coisas que são prenúncios já do fim. Não sei quando vai ser esse fim, mas já estamos vivenciando esse fim, né? Então, o Senhor, ele está vindo despertar, né? Em nossa nação, uma geração de rispas, né? A geração de rispas são de homens e mulheres que, diante dos cadáveres, diante das suas perdas, né? Eles resolvem resistir àqueles que têm o prazer em se alimentar das dores e das nossas frustrações. Todos nós passamos por dores, todos nós passamos por provações, todos nós passamos por frustrações. Somos imperfeitos, nós só somos perfeitos em Cristo, né? Então é Cristo que nos aperfeiçoa a cada dia, e isso não é de uma hora para outra. Isso é um processo. Muitas vezes a gente está naquela escadinha subindo, na escadinha da santificação, nesse processo, né, de aperfeiçoamento em Cristo, e acontece alguma coisa e você cai alguns degraus, né? E você vai ter que começar a respirar e levantar e começar a subir de novo, né? Fazer todo o caminho de volta, né? Para continuar, né? E muitas vezes nesse processo que você está, né? De santificação, de busca de aperfeiçoamento em Cristo, né? Ao invés das pessoas como igreja, né? Nos ajuntar, né? E vamos lá, vamos levantar, né? Muitas vezes estamos com aves de rapinas, né? Vem para, né? É, saciar daquele momento de frustração, né? Então, nós precisamos, né, nessa geração de rispas, né, homens e mulheres, se fortalecer as estruturas, né, olhar aquilo que realmente pode ser, trazer mal para a nossa casa, para a nossa família, aquilo que também atrás trouxe muito mal para a nossa casa, e nós rompermos com isso, né? Tudo aquilo que prende, que nos prende, né? Homens e mulheres que se acheguem ao Senhor, fazendo dele o grande lugar das suas perdas, fazendo dele a grande rocha, né? Senhor, tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza, né? Em ti eu confio, em ti eu coloco a minha segurança. Então, minha segurança não está em homens, está ali, na rocha que é Cristo, né? Então, essa é a geração que eu vejo que Deus tem levantado. E essa geração, ela não veio para viver do bem melhor, até porque a palavra de Deus diz que os fins serão assim. Né? É utopia pensar que haverá paz reinando sobre toda a terra. É utopia pensar que não haverá pobres na face da terra, porque a palavra de Deus, no Antigo Testamento de Jeremias, nos profetas, né, dizem que sempre haverá pobre na face da terra. E se sempre haverá, é porque Deus está permitindo que haja alguns para que a igreja possa cuidar, para que aqueles possam ser movidos para ir ao encontro, né? Porque imagina se não tiver nenhum pobre na terra, né? Se tudo acabar, se tudo for, como que vai ser? Eu não consigo nem imaginar como seria isso, né? Então, o disparate, né? Essa distância muito grande entre as classes sociais é triste, né? A opressão é triste, mas sempre haverá alguém para que a igreja possa cuidar, sempre haverá alguém para que nós possamos levantar, né? Para que nós tenhamos ação, né? Se a gente vê lá o Sermão do Monte, né? Tão lindo, né? Essa caminhada, né? Então, existe o texto da palavra de Deus, o perdão, o cuidado, cuidar de órfãos e viúvas, tantos textos que não levam sempre ao encontro de outro, né? Então, aqui a palavra de Deus está dizendo isso, né? Nesse texto, está nos ensinando, né, isso, né? Que nós precisamos nos despertar, né? Despertar nessa geração que nós estamos vivenciando muitas dores, muitas mortes, né? Como eu digo, né? Passamos aí um tempo com muitas mortes, eu nunca vi tanta morte junto, e não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, né? Não foi só no Brasil que se perdeu, que se morreu, né? Mesmo nos países mais adiantados, onde chegou a vacina antes de tudo, ali também morreram pessoas, né? Então, assim, eu penso que é um tempo em que Deus está nos preparando. Ele está preparando nação, está preparando o mundo, né, para um tempo que virá. Né? Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que nós temos, como igreja do Senhor, nos preparar.
estar firme sobre a rocha, firme na palavra, né? Para que realmente nós possamos, né, enterrar, né, enterrar os nossos mortos, né, enterrar as nossas dores, enterrar isso que talvez esteja trazendo, né, o que não foi consertado, os consertos, né? Davi trouxe aqui, né, numa atitude, ele quis consertar algo que Saul fez, mas gerou, como não foi feito, né? O conserto foi feito ali de uma forma que gerou uma dor numa mulher, mas ela foi resiliente na sua dor, né? E ela fechou aquele ciclo, né? Então, eu creio que é isso que a lição tem nos ensinado, né? Enterrar mortos significa transformar toda dor e sofrimento provocado pela perda numa busca incessante e sacrificial pela presença, pelo governo e pelo consolo do Senhor, até que ele venha. Significa sujeitar-nos a uma rotina de vigilância, confronto contra os nossos pensamentos, nossos conceitos, concepções, que surge como muitas vezes setas do inimigo, né? Que busca a todo custo, né, uma forma de se alimentar, né, da nossa morte. Muitas vezes é a morte espiritual, né? Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, estão vivos, mas não creem mais em nada, né? Estão descrentes, não conseguem se firmar em nada, né? Então, todavia, através da postura de humilhação, total dependência de Cristo, é alcançado o tempo onde a dor não define mais os nossos pensamentos e a ausência não determina as nossas ações, né? Então, nós precisamos pensar, né, um pouquinho com a mente de Cristo, ler a palavra de Deus, nos firmarmos na palavra de Deus, saber que estamos vivenciando em um tempo onde Deus está a falar conosco, né, a custos ouvidos, né, cada situação, né, muitas vezes até o silêncio, quando nós nos colocamos nesse silêncio, nós conseguimos ver, né, os sinais de Deus, né, sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. Que Deus possa nos abençoar, queridos e queridas, né? Deixa eu ver aqui como nossa lição encerra, né? Para poder a gente fazer a nossa oração, né? Qual o desafio que foi dado, né? Existe lições práticas na história de Rispa que nos ensina sobre como nos posicionar e agir frente às dores e à injustiça que nós vivemos. Então, fica aí esse desafio aqui da nossa lição, que vocês possam voltar essa semana a esse estudo, leia de novo, né? Busca se aprofundar um pouquinho também, né, naquilo que Deus está a falar no teu coração, no coração de cada pessoa aqui, né? Quero orar com você. Senhor Deus Pai, nós te bendizemos, te damos graças, Senhor Jesus, porque podemos aprender de Ti, Senhor. Cada dia, Senhor, a Tua palavra, ela nos inquieta, ela nos traz, Senhor, um confronto, Senhor, com as nossas vidas, Pai. Antes mesmo de nós pensarmos, Senhor Jesus, em ter ações ou levar para outras pessoas aquilo que nós temos aprendido de Ti, como discípulos e discípulas e discípulos, Pai, nós queremos que a Tua palavra passe em nossas vidas, Pai, porque para nós discipularmos, nós temos que ser discípulos, Senhor Jesus, conforme o Teu coração, obedientes a Ti, Pai, resilientes, Senhor, diante das situações, Pai, como aqui essa mulher, Senhor Jesus, não indo atrás deixando que a justiça seja feita com as suas mãos, porque Tu és o justo juiz. Pai, todas as injustiças que nós sofremos, Pai amado, nós precisamos entregar a Ti, Pai. E como podemos aprender aqui com Rispa, Pai, tomar posicionamento, Senhor Jesus, na Tua palavra, nesta rocha, Pai, não, Senhor Jesus, entrando em contenda, Senhor Jesus, mas esperando em Ti, Pai. Pai, peço a Tua bênção sobre cada vida aqui presente aqui nesta aula, Pai, e todos aqueles e aquelas que ainda estarão, Senhor, ouvindo essa lição, que possa entrar no coração, que ali possa encontrar uma terra fértil, uma terra pronta para que essa palavra, esse ensinamento caia como uma semente e venha florescer e trazer frutos de vida para nós e vidas para aqueles que estão à nossa volta, Pai. Essa é a minha oração e eu a faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Amém, muito obrigado, pastora. É importante esse estudo, realmente, para a gente ver aí os fundamentos bíblicos aí para que a gente possa estar agindo, né, sempre de acordo com a vontade de Deus e se posicionando, né, diante das inúmeras injustiças e ações aí que nos roubam a paz, né, que a gente possa estar sempre firmes aí na palavra de Deus e manifestando
essa palavra nesse mundo aí tão difícil, né? Vamos estar encerrando, então, a gravação, e depois a gente tira a foto. Então, vou estar encerrando a gravação agora. Muito obrigado pela presença de todos.